Olá, estamos iniciando mais um programa Entrevistas dentro das atividades do Movimento 2022, o Brasil que queremos. Vamos discutir hoje as doenças tropicais com ênfase em febre amarela. Teremos a participação nessa entrevista do professor Pedro Luiz Tawil e do Dr. Alessandro Pêssego Martins Romano. Vamos abordar nessa entrevista o conjunto de doenças conhecidas como doenças tropicais e as doenças negligenciadas. Entre elas, a malária, a doença de Chagas, a leishmaniose, a dengue, a esquistossomose, a hanseníase e a tuberculose. Porém, vamos destacar a febre amarela, uma doença causada por um vírus. Vamos conhecer os sintomas dessa doença e vamos nos aprofundar nas medidas de prevenção da mesma através da vacinação. Vamos conhecer as medidas prioritárias no atual surto de febre amarela e discutir as medidas para evitar futuros surtos no país. Nosso primeiro convidado é o professor Pedro Luiz Tawil, que é formado em Medicina pela Universidade de São Paulo, mestre em Medicina Preventiva por essa mesma universidade e obteve o seu doutorado na Universidade de Brasília. Começou seu trabalho na Universidade de Brasília atuando no Departamento de Saúde Coletiva e no Núcleo de Medicina Tropical. Exerceu várias atividades no Ministério da Saúde, entre elas a de diretor da Superintendência de Campanha de Saúde Pública, na Secretaria de Vigilância da Saúde, diretor da Coordenadoria de Saúde da Amazônia. Trabalhou no Senado Federal e foi consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, órgão da Organização Mundial da Saúde. Sua área de pesquisa é ampla e abordando vários aspectos das doenças infecciosas, como a malária, a febre amarela, a leishmaniose e doenças virais como a antavirose, zika, chikungunya e dengue. Recebeu inúmeras homenagens, entre elas a de Ordem de Mérito Médico da Presidência da República, na classe de Comendador em 2010, e a Medalha de Mérito Carlos Chagas da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical em 2017. Em 2015, ele recebeu o título de professor emérito da Universidade de Brasília. O nosso segundo convidado, Dr. Alessandro Pêssego Martins Romano, é graduado em Medicina Veterinária, tem mestrado em Medicina Veterinária Preventiva pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal de Goiás. Desde 2004, trabalha no Ministério da Saúde, atuando na Secretaria de Vigilância da Saúde. E desde 2016, é professor da Universidade de Brasília, na área de doenças infecciosas. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a duração da imunidade da vacina da febre amarela e também no estudo de primatas na transmissão da febre amarela silvestre no Brasil. Muito obrigado, professor Pedro Tawil e doutor Alessandro, por terem atendido ao nosso convite para participar dessa conversa. A minha primeira indagação seria ao professor Pedro Tawil, pedindo que pudesse descrever o panorama das doenças tropicais e das doenças negligenciadas no Brasil. Eu gostaria de dizer que o Brasil tem tido algum sucesso no controle de algumas dessas consideradas grandes endemias. Entre elas, a doença de Chagas e a esquistossomose. Hoje, nós reduzimos drasticamente a transmissão vetorial da doença de Chagas e nós temos uma redução drástica dos casos graves de esquistossomose, que não se vêem mais como se via antigamente.
Algumas doenças continuam existindo. São doenças permanecentes, como se diz por alguns autores. Entre elas, a tuberculose e a hanseníase. O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos de hanseníase, somente superado pela Índia. Por outro lado, nós temos as chamadas doenças emergentes, né? Primeiro, particularmente as arboviroses, que têm trazido uma preocupação muito grande pela sua dificuldade de controle, como a dengue, chikungunya, zika vírus e, eventualmente, outras doenças, outras arboviroses que poderão entrar no país. Nós temos um sucesso razoável em relação ao controle da malária. Ela está restrita à região amazônica e vem caindo drasticamente há uns 10 anos. Infelizmente, o ano passado, nós tivemos um aumento da incidência da doença. E o Brasil, que está integrado num processo de eliminação da malária, precisa levar em consideração essa situação para que a gente não volte a ter os 600 mil casos que nós tínhamos há 15 anos atrás. Nós estamos hoje com 100 e poucos mil casos. É verdade que outros países também estão sofrendo com isso, principalmente Venezuela, Colômbia, Equador, que também tiveram aumento da transmissão da malária. Dessa maneira, eu acho que houve no Brasil uma mudança de estratégia muito importante que está se consolidando, que é a execução das atividades de controle dessas doenças fundamentalmente pelos municípios, que não estavam preparados para enfrentar essa situação. Com o apoio dos estados e do governo federal, está se crescendo a capacidade dos municípios para controle dessas doenças. Não é fácil, porque nós temos 5.570 municípios e que cada um, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Mas eles precisam ainda de contar com apoio técnico, financeiro, dos estados e dos municípios também. A minha segunda indagação eu faria para ambos os convidados, pedindo para explicarem a importância da febre amarela e comentar os episódios de surtos dessa doença que ocorreram no Brasil e o atual surto que nós estamos vivenciando atualmente. Primeiramente, doutor Alessandro. Bom, a febre amarela a gente tem estudado há algum tempo, eu sou consultor do Ministério da Saúde há algum tempo nessa área, e estudando a série temporal de casos, tem dois perfis que acho que é bastante seguro e bastante marcado dessa doença no Brasil. Primeiro é um aspecto sazonal, né, de ocorrência, o maior número de casos e episodias de primatas não humanos, justamente no período do verão. E o outro, ao longo dessa série grande, nós estudamos os casos desde a década de 70, é um aspecto irregular. Né? Alguns autores atribuem a um aspecto cíclico, que teria como base um fundamento teórico que seria a renovação da fauna de primatas, né? Tentar explicar isso um pouquinho melhor. Quer dizer, quando vem a febre amarela em um momento muito bom, ela mataria muitos indivíduos primatas não humanos, né? O que criaria uma dificuldade para ela se manter. E só quando essa fauna de primatas se renova, que os indivíduos ficam numerosos de novo, criaria uma condição melhor para ela retomar essa transmissão mais forte. Esse aspecto cíclico é difícil da gente documentar, porque a iniciativa de vigilância de primatas, de macacos, é uma iniciativa mais recente. Ela vem de 1999, com dados mais cuidadosos e sistematicamente recolhidos a partir de 2007, de modo que a gente tem um período muito curto para fazer uma avaliação temporal da série histórica disso. Penso eu no futuro que a vigilância de primatas deve nos dar uma noção muito mais próxima do fenômeno natural, essa transmissão entre mosquitos silvestres e primatas não humanos. Mas estudando os casos humanos, que é isso que a gente tem uma série mais longa, o que a gente percebe é isso, momentos em que as condições parecem muito favoráveis à transmissão de febre amarela, então isso aumenta o número de casos em alguns anos. Esse período pode levar de 2 até 5 anos, com melhores
condições para a transmissão e por isso maiores números de casos, e pode levar a períodos menores, de 2 anos. O que ocorre nesses intervalos entre período de condições muito boas para a transmissão e aumento do número de casos e baixo número de casos, que sugere que a condição não está muito boa, é que isso se repete ao longo do tempo. A gente só não consegue determinar, é muito pouco previsível, quantos anos e em que condição que isso vai dar. Isso é uma perseguição que a gente tem seguido, é um fenômeno absolutamente complexo, né? Envolve vetores silvestres, diversos gêneros, pelo menos 2 gêneros importantes, os hemagogos e os sabetes, e dentro desses 2 gêneros, os hemagogos, pelo menos 2 espécies importantes implicadas já na transmissão, e mais os sabetes, que tem várias espécies que já foram explicadas. Então imagina, se um fenômeno do tipo arbovirose de transmissão urbana, que a gente consegue implicar um único vetor, já é complexo e difícil de lidar, imagina uma arbovirose, que é uma zoonose, na verdade atualmente é uma zoonose silvestre, portanto de impossível eliminação, que envolve populações de primatas, diversos gêneros, diversas espécies, comportamentos diferentes, hábitos diferentes, áreas de ocupação diferentes, somadas aos vetores silvestres, né? Que são diversas espécies, comportamentos, hábitos, enfim. Tudo isso, muito provavelmente, mediado pelas condições de clima, tempo, além de parâmetros ecológicos, né? A gente sabe que essas espécies dependem de algum arranjo ambiental de característica florestal, ainda que fragmentada, ainda que não muito preservada, mas ainda assim requer esse espaço. Hoje em dia o que a gente tem visto, pequenas áreas silvestres inseridas em matrizes urbanas já são suficientes para manter pequenas populações de primatas, populações desses vetores silvestres, que é o suficiente para criar espaços de transmissão favorável ao longo da onde o vírus está disponível. E o que a gente percebe, fora essas 2 características principais e toda essa complexidade, é que parece haver um caminho viável de transmissão no Brasil, que se desloca da onde esse vírus é considerado endêmico no Brasil, que é a grande região amazônica, né? Todos aqueles estados do norte, centro-oeste, norte, ainda a influência do Pantanal, né? Esse seria um espaço onde a gente espera que ocorra casos mesmo, por conta desse arranjo ambiental, mas de tempos em tempos nós percebemos que em momentos em que está muito bom para a transmissão, esse vírus se desloca, no sentido centro-oeste, sudeste e sul. Isso aconteceu por várias vezes, nunca com essa intensidade que a gente viu agora. Portanto, estamos de novo de frente de mais um grande desafio, isso tem mostrado pelos números, ainda que numa transmissão urbana por Aedes aegypti, esses números seriam muito maiores, o impacto seria muito maior. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e eu vou deixar para o segundo bloco a resposta do professor Pedro Tawil no que diz respeito ao presente surto de febre amarela. Vamos fazer um rápido intervalo e voltar já com vocês. Voltamos com essa entrevista onde estamos abordando o tema febre amarela com os nossos 2 convidados, professor Pedro Tawil e professor Alessandro Romano. Professor Tawil, o senhor podia complementar a resposta do Dr. Alessandro e os aspectos importantes da febre amarela? Sim. Nós vivemos hoje, em relação à febre amarela, um problema. O primeiro é redução do número de casos. E nós temos um instrumento muito importante que é a vacina. E que ela deve ser recomendada a todas aquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra, ela frequentam áreas rurais onde há transmissão da doença. E ela é muito eficaz e muito segura, essa vacina. Bom, o problema é que, e o segundo aspecto, é o risco da reurbanização dessa doença, que foi no passado, no século passado e no século XIX, ela foi de uma importância muito grande, porque ela era transmitida na área urbana pelo mosquito Aedes aegypti. O Brasil e mais 17 países das Américas, na década de 50, eliminaram a Aedes aegypti dos seus territórios. Infelizmente, a partir de outros países, ele reinfestou esses países.
E hoje a complexidade da vida urbana não nos dá mais condições de obter o êxito que nós tivemos no passado. Então, o segundo objetivo no programa de controle da febre amarela é evitar a reurbanização da doença por meio de uma proteção à população que vive em áreas na presença do Aedes aegypti, elas se protegerem para caso os mosquitos se infectem, nos casos silvestres, ele não consiga transmitir a doença porque encontra uma barreira imunológica de pessoas vacinadas. Então, são os dois objetivos da vacina. Então, tanto que agora nós estamos fazendo essa vacinação de emergência em populações urbanas do estado do Rio e de São Paulo, e vamos começar na Bahia, para evitar e justamente contribuir para reduzir o risco de transmissão urbana da doença. Eu gostaria de indagar ao doutor Alessandro a importância do monitoramento dos primatas não humanos, isto é, os macacos, nos ambientes naturais e quais seriam os planos de contingência no surto da febre amarela. Eu acho que essa é uma iniciativa particularmente muito restrita ao Brasil, né, que decidiu na virada do milênio, depois de um grande surto no Centro-Oeste, investir nessa estratégia de vigilância, que é desfocar os olhos, né, do caso humano, que seria exatamente o indesejável para um programa de vigilância e mitigação de dano, e focar os olhos no que seria o ciclo natural da doença, já que ela também traz um impacto para a população de primatas. Então o pensamento foi, na medida que a gente conseguir observar e documentar o vírus ainda nesse ciclo natural dele, talvez a gente consiga oferecer tempo para o serviço de saúde fazer todas as intervenções que são indicadas em áreas recentemente afetadas, né, que não se restringe só à vacinação, mas todo um aparato do serviço de saúde, né, na busca de identificar indivíduos que possam ser suspeitos de febre amarela, identificar populações de primatas que podem estar sendo afetadas pelo vírus da febre amarela e, com isso, ganhar muito mais elementos para entender qual é essa área de dispersão do vírus, quais são as populações que estão próximas dessa área e, portanto, estariam sob risco, para que a gente possa priorizar as ações de prevenção, vacinação, mas também para todo esse entorno, e hoje vale para todo o Brasil, a redução dos índices de infestação de Aedes aegypti. E como o professor apresenta, na medida que a gente vacina uma boa parcela da população desses municípios e reduz o número de mosquitos disponíveis por aí, o potencial epidêmico, né? A chance que aquele território teria de causar um grande dano, um grande surto, ela reduz drasticamente. E basta a gente olhar para os números, ainda que sejam os maiores registros históricos de febre amarela no Brasil, o espaço territorial foi imenso. A gente tem um deslocamento nos últimos 3 anos da Amazônia até o Sudeste brasileiro, que é a região mais populosa do país. E nós, embora temos registrado centenas de casos de febre amarela por transmissão silvestre, nós também registramos centenas de casos confirmados de transmissão em primatas não humanos. Eles são fundamentais. Eles orientam qual é a prioridade da ação naquele momento. Eu não tenho dúvida que essa iniciativa salvou, se não centenas, milhares de vidas no Brasil. Eu pediria ao professor Pedro Tawil para dar um histórico do desenvolvimento da vacina da febre amarela e indicar a prioridade para a vacinação no atual surto. A vacina de febre amarela é uma vacina antiga, foi desenvolvida na década de 30 e ela garantiu o prêmio Nobel para os seus descobridores, Tiller e Smith. Bom, essa vacina é uma vacina de vírus atenuado, isto é uma vacina que não é de vírus morto e não é com alteração de genoma. É uma vacina de vírus atenuado. E ela é desenvolvida em ovos de galinha embrionados, onde o vírus ele passa por um processo de perda da sua capacidade de produzir doença. Ora, essa vacina ela foi aplicada já no Brasil na década mesmo no final da década de 30, a partir de 1937, e que foi um sucesso para o controle da doença em áreas urbanas.
Tanto que desde 1942 o Brasil não registra casos de transmissão pelo Aedes aegypti. Agora, o que nós achamos é que como o doutor Alessandro colocou, o ciclo silvestre não é passível de eliminação, mas então é preciso manter a população que se expõe a essas áreas vacinadas. E essa vacina, ela precisa, então a estratégia de vacinação é importante. Não é só aguardar que a população venha às unidades de saúde, mas existir também equipes móveis que levem essa vacina a populações que geralmente não vêm às áreas urbanas. Isso é uma coisa importante, não só altas coberturas vacinais, mas também preferencialmente populações que são mais vulneráveis. Então, eu imagino, é claro que é uma vacina, por ser vírus atenuado, ela tem contraindicações. Então, não se aplica em pessoas que apresentam imunodepressão ou fazem tratamentos para câncer, ou pessoas gestantes, nós evitamos que aconteça, que recebam a vacina, e também crianças menores de 9 meses. Então, algumas contraindicações precisam ser respeitadas. E os acidentes graves que ocorrem com a vacina são mínimos. Chega 1 para 400 mil doses aplicadas ou mais até. A gente não tem essa informação bem precisa, mas são eventos raros que acontecem. Então, é preferível, considerando o risco-benefício, que as pessoas se vacinem contra a doença. Eu indagaria ao doutor Alessandro a atuação da Secretaria de Vigilância em Saúde no atual surto de febre amarela. Então, eu destacaria, assim, acho que os primeiros pontos de importância, a gente chama a detecção, né? Então, a primeira carga de atividade que a gente tem é justamente melhorar as atividades para detectar a área com transmissão. Então, a notificação do caso humano, a identificação daquele indivíduo que sai do seu território e vai para uma exposição ou um lugar em que é o perfil de transmissão e que o vírus esteja acontecendo. Detectar essa pessoa o quanto antes, encaminhá-la para assistência médica e, a partir de reconhecer esse caso, responder protegendo a população local é fundamental. Então, todo esse processo de registrar, colher a amostra, entregar essa amostra nos laboratórios da rede de referência nacional para diagnóstico de febre amarela, um dos pontos de muito enfrentamento é justamente em acelerar esses processos. Quanto antes a gente conseguir detectar, mais rápido a gente vai responder e provavelmente o número de pessoas afetadas vai ser muito menor. A mesma coisa se dá para a parte dos primatas, né? Então, detectar brevemente populações de primatas afetadas e identificar a população sob risco e dirigir as atividades de prevenção e controle para aquela área também são fundamentais. Normalmente a gente associa muito a vacinação, tal, mas não é só a vacinação que ajuda a prevenir, né? Alguns comportamentos, evitar essa exposição numa área recém-afetada, enquanto você ainda não está imunizado, respeitar esses 10 dias entre a aplicação da vacina e o tempo para a produção de anticorpos, né, que seriam os 10 dias para você se expor numa área onde o vírus ocorre, é fundamental. Então, também tem uma grande preocupação nessa linha. Fazer com que a vacina chegue naquela população prioritariamente. O professor destacou um ponto, acho que muito importante na prevenção de casos, que é não basta abrir as portas das salas de vacina, né? As pessoas normalmente que vêm ao serviço médico são aquelas pessoas que estão habituadas a essa prática, ou que moram ali perto, ou que têm muito acesso à informação. E, eventualmente, as pessoas que adoecem ou morrem por febre amarela não estão nesse entorno, estão entremeadas lá no meio de uma chácara, um sítio, um rancho, uma fazenda, ou mesmo em parques periurbanos, mas que estão, eventualmente, distantes do posto de saúde e não têm esse hábito de buscar o posto. Então, estratégias alternativas para levar a vacinação à população é de fundamental importância, né? Essa vacinação casa a casa, usar a estratégia de saúde da família, né, para chegar a esses indivíduos também é fundamental. Outra coisa super importante são os braços de comunicação. Então, orientação à população em um tema que desperta muita preocupação, eventualmente causa até
alguns locais com pânico e etc., conter esse pânico ele é fundamental, muito importante e requer muito esforço das iniciativas de comunicação. E é uma comunicação dentro do Sistema Único de Saúde, né? É o Ministério interagindo com os estados, interagindo com os municípios onde estão sendo afetados ou próximos das regiões afetadas, para que isso chegue de maneira clara, segura, informativa, né? E sem gerar pânico, alarme, mas sim orientar a tomada de decisão para a prevenção da melhor maneira possível. Esse aporte de vacina, né, em 2 anos, 60 milhões de doses, isso talvez seja um exemplo para o mundo, não sei se muitos lugares no mundo teria condição de fazer um aporte de 60 milhões de doses de vacina para um surto com essa transmissão. E como eu disse, ainda que nós tenhamos uma centena de casos, eu não tenho dúvida em dizer que o estrago poderia ser muito maior se não tivesse todos esses esforços, ainda que com muita dificuldade, ainda com uma série de problemas que o país e o mundo vem enfrentando atualmente, mas ainda assim a gente consegue imaginar que essa iniciativa de vigilância de primatas, esse alinhamento para a tomada de decisão, de alguma maneira, reduziu o impacto à população. Sim. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que nossos convidados pudessem comentar outros aspectos sobre essa doença que não foram abordados até o momento e transmitir uma mensagem aos nossos telespectadores, no sentido de procurar as diretrizes para o enfrentamento da febre amarela. Primeiro o doutor Alessandro, depois o professor Pedro. Vou procurar ser breve, acho que o objetivo nessa questão, acho que um ponto-chave é destinar os olhos à informação que vem com segurança, de fonte confiável, né? Que não plante o pavor, o temor, né? Por outro lado, tomar os cuidados que é necessário tomar. Então, se você está numa área que a vacinação está recomendada, faça a sua vacina e em 10 dias, possivelmente você está protegido e não teria nenhum risco. Outra coisa é a importância da vigilância de primatas, né? Se você observa um animal morto, doente, e puder informar isso ao serviço de saúde local, quanto antes isso pode reverter em detecção precoce da circulação viral. E isso é que vai nos ajudar a fazer com que a vacina chegue mais rápido a essa população. Eu penso que esses dois elementos, a população buscando as informações corretas, tomando a decisão que deve tomar, inclusive sobre os cuidados com o mosquito dentro de casa, o Aedes aegypti, que é super importante, a gente consegue reduzir o dano. Como eu disse, uma zoonose silvestre, né, que ela é baseada na população de primatas e vetores silvestres, impossível eliminação. Pela época do verão, a gente sabe que essa transmissão ela pode se estender mais um pouco e basta a gente ficar com os olhos atentos e fazer o que cada um de nós deve fazer. Gostaria só de acrescentar, porque o doutor Alessandro já comentou as coisas mais importantes, mas eu gostaria de comentar que, além da vacinação, eu queria chamar a atenção para reduzir o risco de transmissão urbana, é manter o controle vetorial do Aedes aegypti. De que maneira? Com as medidas que nós temos atualmente, são fundamentais a participação da população e também outros chamados pontos estratégicos precisam ser revistos. Por exemplo, terrenos baldios não podem estar sujos, com reservatórios que acumulem água. Segundo, as borracharias, os depósitos de ferro velho, os cemitérios não acumularem água nos seus vasos. Então, são medidas que devem continuar a ser tomadas. Dada essa dificuldade, está se trabalhando na busca de inovações de controle vetorial. Eu gostaria só de chamar uma atenção de que é possível que a gente possa conviver com o Aedes aegypti sem que ele transmita a doença, essas arboviroses. Isso é um projeto de origem australiana e que a Fundação Oswaldo Cruz está trabalhando nele e que nós temos uma participação, um apoio financeiro da Fundação Bill Gates para que nós tenhamos mosquitos infectados com uma bactéria Wolbachia que impede a transmissão dessas doenças de arbovirose e essa Wolbachia, essa bactéria, é inofensiva para os seres humanos.
Gostaria de agradecer ao professor Pedro Luiz Tauil e ao Dr. Alessandro Pêssego Martins Romano pela participação nessa entrevista. Esse programa e outros do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, poderão ser acessados no canal do YouTube da TV Supre. Muito obrigado por estarem com a gente e até uma próxima oportunidade.